Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dando continuidade, né? Na verdade, vamos terminar o assunto algas, falando sobre a reprodução desse grupo, e a gente já vai puxar para uma questão muito mais relevante quando a gente pensa em vestibular, pelo menos em Enem. O que vai acontecer é que as algas, por ser um catadão, como a gente já conversou, elas vão apresentar todos os 3 ciclos de vida possíveis, básicos, né? Os 3 ciclos de vida básicos possíveis, de que a gente tem conhecimento, que a gente acaba estudando. Então, por isso que a gente une esses dois conteúdos. E por que, vocês vão perceber, que o último ciclo de vida que a gente vai ver, ele tem tudo a ver com plantas. É o ciclo de vida das plantas, e o próximo conteúdo, né, o próximo grupo que a gente vai trabalhar, é o grupo das plantas, é o reino plant. Tudo bem? Então, essas são as razões. Muito bem, a gente vai ter 3 ciclos de vida básicos, e as algas vão apresentar todos eles. Se eu pegar, por exemplo, a alface do mar, que é uma alga, essa alface do mar ela vai ter os 3 ciclos de vida? Não, a alface do mar vai ter um ciclo de vida. O que eu quero dizer é que dos 3 tipos de ciclos de vida existentes, alguns grupos de algas vão ter o ciclo A, alguns vão ter o ciclo B e outras vão ter o ciclo C. Tudo bem? A gente vai ver que os animais vão ter um tipo de ciclo, as plantas vão ter outro tipo de ciclo, e isso é mais definido, digamos assim. As algas, por ser aquele grupo tão heterogêneo, tão diferenciado entre si, a gente vai ter os 3, beleza? Eu gostaria de comentar com vocês, antes da gente entrar nos ciclos de fato e entender cada ciclo, vocês vão perceber que não é um conteúdo tão leve, digamos assim, quando a gente pensa em nomenclatura, tem bastante nome. Eu gostaria de relembrar alguns nomes, tá? Levando em conta que existe reprodução assexuada em algas também, então, em algumas algas unicelulares eu vou ter a divisão normal, bem parecido com o que ocorre em fungos também, que a gente já viu, né? Eu vou ter também em algumas algas a fragmentação, então, por exemplo, eu tenho uma alga pluricelular, uma alga grande, né? Que é visível ao olho nu, ela se fragmenta por algum motivo e cada fragmento vai dar origem a um novo ser vivo. Então eu vou ter esse tipo de reprodução assexuada. Mas o que nos interessa de fato é a reprodução sexuada. Antes da gente entrar nesse conteúdo, que é um pouco mais denso, eu gostaria de relembrar alguns termos. Os 2 primeiros que eu gostaria de comparar com vocês é a questão do haploide e a questão do diploide. E não é tão difícil. Haploide, ou N, haploide que é representado pela letra N, significa que esse organismo, ou essa estrutura, isso que eu estou falando, que é haploide, ele tem cromossomos únicos, ou seja, se esse organismo tem 10 cromossomos, ele tem o cromossomo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 10, um de cada. Se eu estou falando de um organismo diploide, que tem 10 cromossomos, esse organismo tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e só que duplicado. Então ele tem 2, 1, ele tem 2, 2, ele tem 2, 3, ele tem 2, 4 e ele tem 2, 5. Essa é a grande diferença entre a haploide e o diploide. O haploide a gente representa com N, porque a gente diz que ele só tem uma carga genética, e o diploide a gente representa com 2N, porque a gente diz que eles têm cargas genéticas duplas. O próximo termo que eu gostaria de conversar com vocês é a questão de mitose e meiose. Enquanto na mitose eu tenho uma divisão equacional, por isso eu represento a mitose com um E fatorial, né, um E com ponto de exclamação. Por que equacional? Porque, por exemplo, de uma célula 2N, uma célula diploide, eu dou origem, depois da divisão, a 2 células diploides também. Por isso que ela é equacional. Uma célula 2N dá origem a células 2N. A carga genética é idêntica. Ela se mantém. Tudo bem? E lembre-se, na mitose, uma célula dá origem a 2. A diferença para a mitose em relação à meiose é a seguinte. A meiose a gente chama de divisão reducional. Por isso a gente representa ela com um R fatorial. Reducional porque na meiose uma célula 2N, por exemplo, vai dar origem a 4 células N. Uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Por último, mas não menos importante, a gente vai juntar alguns desses conceitos e vai lembrar dos termos gameta, esporo, fecundação, zigoto. Qual a grande diferença entre um esporo e um gameta? O esporo, ele é uma célula pronta para dar origem a um novo organismo. Então, por exemplo, um esporo
já é capaz de dar origem a um fungo. Existe essa estrutura, existe essa sequência no ciclo de vida dos fungos, como a gente viu. E o gameta? Um gameta humano é capaz de dar origem a um ser humano? Não. Essa é a grande diferença. Enquanto o esporo já é uma estrutura, é uma célula pronta a dar origem a um organismo, o gameta ele precisa se encontrar com outro gameta para dar origem ao organismo. Então, é o que a gente chama de fecundação. O gameta da minha mãe encontrou o gameta do meu pai. Eles se uniram por meio da fecundação. Após a fecundação, eu dou origem ao zigoto. Aí sim, o zigoto ele é capaz de se desenvolver num novo organismo. Lembrando, eu já fui um zigoto, você também. Eu já fui um zigoto, o zigoto é uma célula só, uma célula única, né? Como é possível eu ser feito de trilhões de células, se eu já fui uma célula só? Por meio da mitose. Então a minha primeira célula, que era 2N, deu origem a trilhões de células, que sou eu hoje, e todas essas células que me compõem são 2N também. Posto isso, vou ter 3 ciclos de vida, como eu comentei com vocês. O primeiro deles é o ciclo de vida haplobionte, também conhecido como haplobionte-aplonte. O segundo ciclo de vida, ele é conhecido como diplobionte, também conhecido como haplobionte-diplonte. O terceiro ciclo de vida é conhecido como haplodiplobionte ou diplobionte, simplesmente. Aí você me pergunta, nossa, mas aí você está dando do mesmo nome para dois ciclos diferentes, como vocês puderam ver, né? Diplonte pode ser tanto o terceiro ciclo quanto um sinônimo do segundo ciclo. De fato, isso vai variar de acordo com o material, de acordo com o seu professor. Eu vou usar a nomenclatura que eu acho mais fácil, mais tranquila. Então vamos para o primeiro ciclo, o ciclo haplobionte. O ciclo haplobionte tem esse nome porque o organismo que a gente está tratando ele é haploide. Então ele vai acontecer da seguinte maneira. Um organismo haploide ele vai produzir gametas. Esse organismo que é haploide vai dar origem a gametas haploides. Isso está ocorrendo uma mitose. Esses gametas, eles vão se encontrar, né? Um gameta vai se encontrar com o outro e vai ocorrer fecundação. A partir da fecundação eu origino, né? Eu dou origem a um zigoto. Esse zigoto vai sofrer meiose, mas a gente pode destacar ainda que é uma meiose zigótica, porque é o zigoto que está sofrendo. Depois de sofrer meiose, o zigoto vai dar origem a esporos, por exemplo, que vão originar, né, o organismo haploide de fato. Então percebam, o zigoto é 2N e ele tem que dar origem a seres vivos N, por isso que tem que ocorrer a meiose. Esse ciclo de vida é o característico dos fungos. Eu cheguei a mostrar essa imagem na última aula. Reparem que eu tenho sinônimos, então eu vou trabalhar com outro ciclo, afinal, se eu estou mostrando uma imagem para vocês, não significa que no Enem vai cair a mesma imagem que eu estou comentando, tudo bem? Então vamos para outra imagem, mas do mesmo ciclo, agora com um sinônimo, como eu falei para vocês. O ciclo haplobionte também pode ser chamado de haplobionte-aplonte. E da mesma maneira, um organismo haploide, ele vai, através de mitose, gerar gametas, os gametas se unem, ocorrendo fecundação, a fecundação dá origem ao zigoto, que sofre meiose e dá origem a novos organismos haploides, recomeçando o ciclo. O segundo ciclo que eu quero tratar com vocês é o ciclo diplobionte, que leva esse nome porque o organismo que a gente vai ver, ele é diploide, ele é 2N. No ciclo diplobionte, um organismo diploide, através de meiose, no caso meiose gamética, porque vai produzir gametas, de fato, né, dá origem aos gametas, que por sua vez, do jeito que a gente já conhece, vão se unir, fecundação, originei um zigoto. O zigoto agora 2N vai já dar origem ao organismo 2N também, através de mitose. Parece familiar? Parece familiar porque é familiar, é o ciclo de vida característico dos animais. Eu, uma onça, um tamanduá, um sagui, um cachorro, todos nós vivemos dessa maneira. Esse é o nosso ciclo de vida. O ciclo diplobionte também pode ser conhecido como haplobionte-diplonte. E da mesma maneira, um organismo diploide 2N, através das suas células germinativas, né, até dando destaque aqui, sofreu meiose
produzir gametas, os gametas se unem, fecundação, fecundação, tem um zigoto, o zigoto vai se desenvolver no novo organismo através da mitose, como a gente comentou. Para o último, mas não menos importante, na verdade pelo contrário, aqui a gente vai entender por quê, o ciclo haplodiplobionte. E eu tenho esse nome porque eu vou ter uma alternância de gerações. Eu tenho dois tipos de organismos agora. Eu tenho o organismo diploide e tenho o organismo haploide. É muito interessante. Vamos começar a entender o ciclo do organismo diploide, 2N. Esse organismo diploide, que é 2N, vai dar origem a esporos através da meiose espórica. Se eu estou sofrendo meiose, eu estou reduzindo a carga genética. Esporo N. O esporo vai dar origem a um novo indivíduo já, através de mitose. Olha que coisa incrível. Então eu tenho dois tipos de indivíduo. Esse novo indivíduo, que agora é haploide, ele vai produzir gametas através de mitose. Ele é haploide, produz gametas haploides. Mitose. Os gametas vão se unir, fecundação, eu vou dar origem a um novo ser vivo diploide novamente. Então os gametas N, que são N, né? Um N mais um N, se juntam, dá origem a 2N, que é um novo indivíduo. Por que esse ciclo é tão interessante? Porque é o ciclo de vida das plantas. Então a gente só vai ver, a partir de agora, né, a gente começa o estudo de botânica de fato, né, o estudo das plantas na próxima aula. A partir de agora a gente só vai ver ciclos desse tipo. Esse é o ciclo das plantas, é o ciclo por alternância de gerações. Dentro de uma mesma espécie eu vou ter duas versões. É difícil de entender, porque o cachorro não é assim, o ser humano não é assim, a onça não é assim, mas as plantas são. E o ciclo haplodiplobionte também pode ser conhecido simplesmente como ciclo diplobionte. No ciclo diplobionte, como a gente viu, um esporófito, quando a gente está tratando de plantas, a gente dá o nome de esporófito para o organismo que é diploide, que é 2N, e gametófito para o organismo que é haploide N. Então o esporófito, através dos seus esporângios, a gente vai destrinchar tudo isso. O esporófito, através de meiose, né, no esporângio, que é a estrutura, vai produzir esporos, esses esporos em condições favoráveis germinam. Eles germinam dando origem a um gametófito, que é o organismo haploide. O gametófito produz gametas, então por isso o nome. O esporófito produz esporos, os gametófitos produzem gametas. Os gametas se unem através da fecundação, eu dou origem ao zigoto, que vai dar origem a um novo esporófito. E esse é o ciclo que se repete. Tranquilo, pessoal? Gente, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, né? A gente vai trocando figurinhas, a gente vai se conversando. Eu também estou testando, também estou tentando me reinventar aqui, estou tentando aprender, estou tentando fazer o que eu posso, né? E a gente vai conversando, a gente vai se adaptando, a gente vai se encontrando. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Agradeço aí pela paciência de vocês, pela audiência, né, digamos assim, pela cumplicidade. Tudo bem? Estamos juntos aí. Até a próxima aula. E é nóis. Tamo junto. Valeu.